Boa tarde, queridos irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos para podermos vibrar um pelos outros, pelo nosso planeta Terra, e também, para aqueles irmãos que não estão conosco e ainda não têm oportunidade como nós de conhecer essa doutrina maravilhosa, bendita, que é a doutrina espírita. Hoje, dando sequência, a nossas semanas aí de palestras para a valorização da vida pelo Setembro Amarelo, nós trouxemos um tema muito interessante com um irmão muito querido, Ricardo Baesso, a eutanásia na visão espírita. Então, daqui a pouco eu vou chamar o Ricardo para que ele possa passar para a gente essa reflexão, na visão espírita. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou fazer a nossa mensagem e depois a nossa prece. E a mensagem que eu escolhi para hoje está no livro Fonte Viva. Guardemos o cuidado. Pelo Espírito Emmanuel, do Francisco Cândido Xavier. Aí o capítulo 95. Então vamos lá. Guardemos o cuidado. Na verdade, gente, só fazendo uma correção, vou pedir agir depois, é o capítulo 34, tá? O título tá certo, nós só erramos aí, eu errei quando eu passei o número para ela. Então eu peço desculpas. O homem enxerga, guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo. Tito, primeiro, essa é a carta a Tito, primeiro capítulo, versículo 15. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável puro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é um remédio bendito e eficaz. Porque, sem dúvida, cada espírito bendito, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então, meus irmãos, aproveitando essa reflexão que nos foi passada, vamos nos colocar numa posição confortável, serenar os nossos pensamentos e sentimentos, nos colocando à disposição dessa espiritualidade benfeitora, mentora desse nosso encontro, desse momento da tarde,
que une a nossa casa, o Centro Espírita Amor ao Próximo, os nossos lares, transmitindo para cada lar conectado neste momento, ou que vai se conectar à noite, pela manhã, transmitindo vibrações de muita luz, de muita paz, acolhimento, harmonia. Que possamos também, ao receber isso nos nossos lares, nos nossos corações, compartilhar com todos aqueles nossos irmãos que, como sabemos, ainda não conseguem entender os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus veio nos exemplificar. Damos gratidão pela oportunidade bendita de estarmos aqui. Podemos ouvir essas reflexões, podemos entendê-las. Que essa espiritualidade benfeitora, mentora, envolva o nosso irmão Ricardo, que ele seja intuído e inspirado para nos passar essa mensagem tão importante neste momento. E que neste mês, em que enfatizamos a valorização da vida, porque esse tema é para todo dia, todo momento, que nós possamos compartilhar isso sempre, dando uma palavra amiga de consolo e de amparo àqueles irmãos que necessitam. Mais uma vez, gratidão. E assim iniciamos a nossa reflexão da tarde. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o Ricardo já está aí, nos aguardando chamá-lo. Olá, pessoal, muita paz. Ricardo, muito bom ter você conosco, muita paz para você também. A gente agradece, tá? Você ter aceitado aí prontamente, com muito carinho, o nosso convite. E estamos aqui, passando a palavra para você, para ouvir aí esse tema muito importante. Então, fique à vontade. Obrigado, Diciné. É uma alegria, meus amigos, retornar ao convívio dos companheiros do Amor ao Próximo, uma casa a quem muito prezamos e que há praticamente 30 anos temos a oportunidade de, eventualmente, comparecer, entrelaçando as nossas vibrações, reafirmando a amizade com os amigos da casa. Portanto, é uma imensa alegria e eu é que agradeço. Quando nós nos dispomos a examinar temas que implicam a interrupção da vida orgânica, como, por exemplo, aborto, homicídio, suicídio, pena de morte e eutanásia, que é o tema da nossa tarde, nós precisamos, à guisa de introdução, entendermos o valor da vida orgânica para a doutrina espírita. Porque a partir dessa compreensão, nós podemos desdobrar o pensamento para qualquer situação que implica a interrupção dessa vida orgânica. Um colega lá do SUS foi assistir o filme Nosso Lar, naquela época, ele não é espírita. E no dia seguinte ele me procurou e começamos a conversar. Ele disse assim: Ricardo, eu fiquei mais confuso do que esclarecido. Porque eu vi lá na colônia espiritual Nosso Lar, automóvel, casas, hospitais, escolas. Pessoas se divertem, passeiam, casam. Ora, se existe lá no mundo espiritual tudo isso, por que é que nós não ficamos por lá mesmo? A questão é muito pertinente e é um ponto doutrinário que nós precisamos sempre examinar com muita profundidade. Ora, se nós somos seres espirituais, se existe um mundo espiritual que pré-existe a este, que sobrevive a este, que existiria independente do mundo físico, por quê? Nós precisamos, em períodos irregulares de tempo, assumirmos um corpo perecível, que adoece, que envelhece, que morre,
Por que nós não poderíamos viver as nossas experiências apenas na dimensão espiritual se temos lá praticamente tudo que temos na vida física? Embora existam muitas semelhanças entre a vida na dimensão espiritual e a vida na dimensão física, há algumas diferenças. E são essas diferenças, em grande parte, que nos fazem entender o sentido de tomarmos corpos perecíveis através do processo da reencarnação. Allan Kardec deixou isso de uma forma bem transparente em uma questão do Livro dos Espíritos, onde ele vai dizer que se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, o homem não saberia que há corpos duros. O espírito precisa adquirir experiências, conhecer o bem e o mal. É por isso, diz Allan Kardec, que o espírito se liga à matéria. Então, as experiências corpóreas têm um sentido, têm um significado. E nós vamos entender esse significado examinando as diferenças entre a dimensão física e a dimensão espiritual. Uma primeira diferença: a reencarnação nos insere em um ciclo de vida com fases, com períodos que são próprios da biologia corpórea. Processos como nascer, crescer, enamorar-se de alguém, gestar um filho, viver determinadas enfermidades próprias da corporeidade, envelhecer. Toda essa dinâmica, esse processo de coisas que se sucedem umas às outras, são próprias das experiências na Terra. Não existe na dimensão espiritual essa dinâmica onde o processo evolutivo se dá. Cada uma dessas fases, nascer, crescer, gestar, envelhecer, faz com que o espírito viva determinadas experiências, com que ele construa determinados sentimentos que são próprios de cada um dessas fases. Só as mulheres, por exemplo, que gestaram um filho, que o viram nascer, que o amamentaram, que cuidaram das suas enfermidades próprias da infância, sabem o que significam isso. Só elas puderam vivenciar essas experiências. Só as pessoas que envelheceram com dignidade sabem o que significa para o espírito viver uma experiência da senectude. Quantas pessoas mais velhas dizem assim: se aos meus 30 anos tivesse a experiência que tenho hoje, teria cometido menos erros, teria feito escolhas melhores. Então, viver cada uma dessas experiências é uma necessidade que só os corpos perecíveis nos dão. Sob certo aspecto, evoluir é mais ou menos como aprender a andar de bicicleta. Se alguém quer aprender a andar de bicicleta, o que faz? Compra um manual online, aprenda a andar de bicicleta em 5 lições? Não. Adquira um livro que fale sobre o tipo de freio, a dinâmica do guidão? Também não. Sente-se na pracinha e fique observando as pessoas passarem de bicicleta? Também não aprende assim. Só existe uma forma de aprender a andar de bicicleta: subir, cair, levantar, subir novamente, até que o cérebro automatize esse tipo de equilíbrio. Aí sim, nós podemos dizer que aprendemos a andar de bicicleta. Para evoluir, nós precisamos viver cada uma das experiências para aprender o que elas têm a nos oferecer. Uma segunda diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual: a luta pela sobrevivência. Ao retornarmos aos corpos perecíveis, nós somos impelidos obrigatoriamente à atividade, ao trabalho, para a própria manutenção desses corpos. Aqui chegando, nós temos que desenvolver atividades. Afinal, vem a fome, vem o frio, vem as enfermidades, vem os cuidados com a cria. No mundo dos espíritos, não existe essa obrigatoriedade. Se o espírito decidir nada fazer, nada vai lhe acontecer, mesmo porque ele já está morto.
não pode morrer novamente. Aqui no mundo físico, não é possível. Nós somos impelidos à atividade. Nós sabemos que o trabalho é o motor do progresso. É através do trabalho, inventando, reinventando, descobrindo, enfrentando desafios, que nós vamos desenvolvendo a mente, vamos ampliando as nossas capacidades cognitivas, desenvolvendo particularmente a inteligência. Então, o mundo físico nos impõe ao trabalho necessário à sobrevivência. Terceira diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico, o período de infância. Quando nós morremos, nós chegamos lá tal qual somos. E não vamos voltar à infância, não. A reencarnação nos coloca durante 10, 11, 12 anos num estado todo especial. Um estado de abertura para o processo educativo. É um momento em que as nossas inclinações más estão transitoriamente amortecidas. E mais facilmente nós podemos receber os processos que vão contribuir no nosso desenvolvimento espiritual. Através de pais amorosos, professores educadores, centros espíritas, onde os conceitos de bem e mal nos são apresentados de forma correta. Tudo isso nesse período de infância. Como, minha gente, nós iríamos conduzir ao bem espíritos profundamente cristalizados no orgulho e no egoísmo, se não fazendo com que passem vezes sucessivas por períodos de infância, recebendo aquilo de bom que a sociedade tem a lhes dar? Não existe no mundo dos espíritos um período de infância como na Terra. Uma quarta diferença, o esquecimento do passado. Quando nós morremos, nós chegamos lá com as recordações muito vivas de tudo que se passou aqui. As pessoas que nos magoaram, as pessoas que nós magoamos, nossos erros, nossos acertos. Ao retornarmos à Terra pelo mecanismo da reencarnação, passa-se uma esponja. Nós voltamos como se recebêssemos um livro em branco. Isso é necessário para que nessa convivência, esquecidos do passado, a gente possa acertar o passo com determinados espíritos em relações que adoeceram no passado. Pessoas que nós ferimos, que nos feriram, e que as recordações de tudo isso tornariam quase impossível a pacificação interior. O esquecimento do passado, então, é como se uma nova história fosse reconstruída, sem os atavismos, sem os ódios, sem as vergonhas, sem as mágoas que nós fomos construindo no passado. Uma quinta diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico: a convivência com pessoas diferentes de nós. Porque no mundo espiritual a lei de sintonia é absoluta. Os simpáticos se atraem e vão viver juntos. No mundo dos espíritos, os avaros estarão com os avaros, os sensuais com os sensuais, os estudiosos com os estudiosos. Na vida física, isso não acontece. Aqui é um balaio de gato. Estamos todos misturados. O justo do lado do injusto, o preguiçoso do lado do diligente, o responsável é obrigado a conviver com o irresponsável. E dessa convivência nós encontramos o meio de cultura para o desenvolvimento do progresso. Porque se nós todos fôssemos iguais, onde o elemento propiciador da mudança é na diferença que a gente cresce. O inferior vai poder se espelhar no superior, encontrando ali os bons exemplos que vão nortear a sua conduta. Os superiores, ao conviver com os inferiores, vão poder desenvolver a resignação, a paciência, a tolerância, e assim todos avançam. E, finalmente, uma sexta diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual: a possibilidade de nós vivermos experiências em culturas diferentes. A sociologia, ela estabelece dois tipos de culturas antagônicas, com características bem particulares. As culturas chamadas de individualistas, como, por exemplo, a norte-americana, e as culturas coletivistas, como, por exemplo, algumas culturas da Ásia, Japão, China, Coreia do Sul. As culturas individualistas são aquelas em que prevalece fortemente
o indivíduo, em detrimento da coletividade. O que conta é o ser, a sua liberdade, a sua autonomia, a sua capacidade de produção, o mérito decorrente do que faz. Já nas culturas coletivistas, o que conta é a coletividade. O coletivo prevalece sobre o indivíduo. Lá, vale muito a cooperação, a solidariedade, a resignação, a abnegação. Há alguns estudos na área da sociologia mostrando como essas diferenças são bem óbvias. Quando pega-se, por exemplo, estudantes norte-americanos e passa um filme para eles onde há um peixe que se destaca em meio a outras coisas no oceano e pergunta o que mais chama a atenção deles, quase todos dizem o peixe. Quando esse filme é mostrado a estudantes japoneses, quase todos dizem o que chama a atenção é o mar. Quando se pede, por exemplo, a estudantes norte-americanos que escolham um lápis, oferecendo a eles 6 lápis, sendo 5 de mesma cor e um único de cor diferente. Quase todos os estudantes norte-americanos escolhem o lápis de cor diferente. Quando isso é oferecido a estudantes chineses, quase todos escolhem um dos 5 lápis de cor igual. Um ditado que prevalece nos Estados Unidos: a roda que range é que recebe óleo. Um ditado que prevalece no Japão: o prego que destoa é que leva a marretada. Já se estudou, por exemplo, quando uma família norte-americana sai para almoçar fora, cada um deles escolhe a sua comida, o seu prato. São pratos diferentes. Isso não acontece quando uma família, por exemplo, sul-coreana, japonesa ou chinesa, sai para almoçar fora. Escolhe-se um único prato e todos comem desse mesmo prato. Quando, por exemplo, fizeram uma experiência em salas de aula de crianças muito pequenas, sobre a questão do hábito de nadar, o talento na natação. Quando perguntavam, por exemplo, chegava numa sala de crianças pequenas, numa escola nos Estados Unidos, e pedia-se: levante a mão quem sabe nadar. Todas as crianças norte-americanas levantavam a mão. Até mesmo algumas que começaram a nadar há 15 dias levantavam a mão. Todas sabiam nadar. Quando se fazia essa pergunta em crianças no Japão, nenhuma delas levantava a mãozinha. Mas elas nadavam muito bem, mas nenhuma delas levantava a mãozinha. Quando você chamava uma delas no canto e dizia: mas por que você não levantou a mão? Você nada tão bem? Ela dizia: ainda não, estou aprendendo, falta muito. Notem, minha gente, um espírito que vai viver uma experiência numa cultura individualista vai ter a oportunidade de desenvolver algumas habilidades. Esse mesmo espírito, ao viver experiências numa cultura coletivista, vai viver outras experiências. Cada uma delas vai permitir ao espírito crescer em determinado aspecto de sua individualidade. Fica então claro para nós que as experiências físicas são fundamentais e indispensáveis ao nosso progresso. A reencarnação em corpos perecíveis é uma lei evolutiva, é uma fatalidade. Ninguém consegue chegar ao ápice, à condição de espírito puro, se não for através da reencarnação. É por isso que claramente nós espíritas nos manifestamos de forma contrária a qualquer processo que interrompa ou que contribua para o fim dessa vida orgânica, porque é impedir ao espírito de viver as experiências que ele precisa para o seu desenvolvimento. Visto isso, podemos conversar um pouco a respeito de eutanásia. Essa palavra eutanásia nós não a encontramos na obra de Allan Kardec, embora ela já fosse conhecida à época. O termo já vem dos gregos, já era usado à época de Sócrates e Platão, mas foi divulgado a partir de 1600, com Francis Bacon, o grande pensador inglês. Portanto, à época de Kardec, a palavra era conhecida. Kardec não a emprega em sua obra, mas o conceito, sim. E eu trouxe 2 momentos da obra de Allan Kardec em que a questão da eutanásia surge. A eutanásia, na verdade, significa uma morte antecipada por sentimento de piedade à pessoa que sofre.
não é? O prefixo eu, em grego, quer dizer bom, thanatos, morte. Eutanásia, boa morte. Seria aquela ação provocada por terceiros em que a hora da morte é acelerada, é apressada, para evitar que o indivíduo sofra. Então, é o conceito de que o cidadão está, a doença é incurável, ele vai morrer mesmo, e nós, então, por compaixão, por piedade, tomamos uma determinada atitude que apressa a hora da morte. Um exemplo clássico se deu com o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Freud acometido de um câncer na boca, provavelmente decorrente do hábito do cigarro, e o câncer já estava disseminado, ele estava começando a sofrer muito, e ele então pediu ao seu médico que interrompesse a sua vida biológica. E o médico, com a anuência da filha, Ana Freud, aplicou-lhe uma dose gigante, imensa, de morfina na veia, e ele veio a falecer. A morfina, em dose alta, ela inibe o centro respiratório no cérebro, e o indivíduo para de respirar e morre. Então, é um exemplo clássico de eutanásia. Para evitar que Freud continuasse sofrendo, foi-lhe aplicada a morfina e ele veio a falecer. Mas o que é que Allan Kardec pensava a esse respeito? Então, nós temos dois momentos em sua obra. O primeiro, nós trouxemos de um artigo que Kardec escreveu na Revista Espírita, em agosto de 1860. O artigo se chama O Suicida da Rua Quincampoix. Olhem só o que Kardec escreve. Acredita-se, por exemplo, que seja permitido matar um homem que sofre sem esperança de cura, pelo motivo de querer abreviar os seus sofrimentos? Notem que a pergunta refere-se à eutanásia. É permitido matar alguém que está sofrendo sem esperança de cura, com finalidade de abreviar os seus sofrimentos? O próprio Allan Kardec responde: não, não é permitido. Porque assim agindo, porque se nós provocarmos a morte, abreviamos a prova que deve sofrer e lhe fazemos mais mal do que bem. A palavra prova, no dicionário espírita, é muito diferente da palavra prova usual. Porque, habitualmente, nós usamos a palavra prova, fora do espiritismo, como sinônimo de teste, né? Verificação de conhecimento. Vai fazer uma prova, vai fazer um teste, vai verificar o seu conhecimento. Não é esse o sentido da palavra prova no vocabulário espírita. Prova para nós espíritas significa experiência e não teste. Deus não precisa nos testar, porque ele sabe de nossas capacidades. Prova é experiência. No livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, um livro que Allan Kardec escreveu em 1859 e não mais reeditou, há um vocabulário espírita, e lá está o conceito de prova. Kardec diz que provas são as vicissitudes da vida corpórea que permitem ao espírito avançar na escala evolutiva. Vicissitude. Provas são as vicissitudes da experiência corpórea. Vicissitude, habitualmente, nós entendemos como coisa ruim, sofrimento, aflição. Mas vicissitude, o seu principal conceito não é esse. Se vocês pegarem o dicionário, vicissitude, vocês vão ver, lá está assim, alternância, variação. Vicissitudes são coisas diferentes que acontecem e que se seguem umas às outras. Esse é o conceito de prova espírita. Vicissitudes, coisas diferentes que acontecem na vida de cada um de nós e que nos permitem avançar. No livro Consolador, Emmanuel define prova como a luta que ensina ao espírito rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação. Prova é experiência, luta que ensina. Então, Kardec está dizendo que abreviar a vida de um indivíduo é interromper a prova, ou seja, as experiências que ele precisa viver. Então, nós lhe fazemos mais mal do que bem, porque estamos colocando obstáculos, empecilhos, a que o indivíduo viva aquela experiência. Mas Allan Kardec vai trabalhar mais o tema, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 28. Kardec faz a seguinte pergunta:
Um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? A pergunta é classicamente sobre eutanásia. A resposta é longa, mas nós vamos trabalhar apenas alguns trechos. Quem dá a resposta é o Espírito São Luís. Ele diz assim: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si? Mais para frente diz São Luís: essa hora de graça é concedida ao espírito, porque pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Então, nós encontramos na resposta de São Luís três argumentos contrários à eutanásia, do ponto de vista espírita. Primeiro, nós não sabemos a hora exata da morte. Há muitos exemplos de indivíduos que estavam desenganados e que vêm a se recuperar. Um dos exemplos mais clássicos se deu com um médico na cidade de Tours, no ano de 1891. Ele passava por uma tremenda provação. Assistia a sua filhinha, acometida de croup ou difteria, sofrendo muito e caminhando para a morte através de tremenda angústia. O croup ou difteria é uma doença infecciosa em que a bactéria compromete a região das vias aéreas superiores e gera um processo inflamatório tão grande que o orifício responsável pela entrada do ar vai sendo obstruído. E a criança morre muito lentamente por asfixia. Portanto, era uma morte terrível. Em 1891, não existiam antibióticos e o soro antidifterico era apenas uma promessa, haviam apenas estudos. Mas esse médico, vendo a filhinha naquela situação, e ele era uma pessoa de muita influência, enviou correspondência, telegrama para grandes centros médicos do mundo, em Boston, em Londres, em Paris. Minha filha está morrendo. Me diga o que fazer, o que vocês têm de novidade para a difteria. E vinham apenas respostas evasivas. Olha, doutor, temos estudos, pesquisas, mas por enquanto nada. E a filhinha sofrendo. Quando certa madrugada ele não aguenta mais ver a filha sofrer tanto, aplica-lhe 10 ml de morfina e a criança vem a falecer. Seu corpinho é colocado na sala, chegam os familiares, os vizinhos, começa o velório. Quando, nas primeiras horas da manhã, chega afoito à sua residência um funcionário dos Correios: doutor, um telegrama para o senhor, vem do Instituto Pasteur de Paris. E ele abre o telegrama e lê: caro amigo, já temos o soro antidifterico. Colocamos na estação ferroviária. Chegará esta manhã em Tours. Aguarde. Ele havia matado a filhinha algumas horas antes. Esse é um argumento muito forte. Nós não sabemos exatamente a hora em que a morte vai se dar. Um segundo argumento: esses momentos finais muitas vezes são importantes para o amadurecimento daquele espírito. Quantas pessoas que às vezes a vida inteira fizeram opções erradas e no momento de sofrimento, no final da vida, daquela doença crônica, venha se arrepender. E nós sabemos que o arrependimento muda tudo, embora não resolva o problema kármico criado. Ele modifica o painel espiritual do indivíduo, permitindo o seu acolhimento. Nesse momento final, diante das dificuldades, das limitações, muitas pessoas vão paulatinamente se afastando da vida hedonista, se desligando dos prazeres sensuais da terra, focando no bem, se ligando mentalmente aos espíritos superiores.
Então, esses momentos finais, diz o Espírito de São Luís, são de grande valor no amadurecimento do espírito. E há um terceiro argumento. A eutanásia pode dificultar o processo de desligamento do espírito. Porque nós sabemos que muitas vezes, nessa agonia que precede a desencarnação, os espíritos bons, os técnicos no processo desencarnatório, estão agindo ali. Estão desfazendo os laços que prendem o espírito à matéria, e esse processo não é um processo simples, não é um processo imediato. E ao precipitarmos a hora da morte através de uma medida de eutanásia, nós criamos dificuldade na separação do espírito do corpo, agravando o seu estado de perturbação. Isso é mostrado numa obra de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna, no caso Cavalcante. Cavalcante enfermo. Os bons espíritos já estavam promovendo o desligamento, quando de repente o médico vai e dá-lhe uma medicação, apressando a morte para evitar-lhe sofrimento. E André Luiz conta, então, todo o trabalho, a dificuldade que isso acarretou para a equipe de técnicos da desencarnação, aumentando o estado de perturbação de Cavalcante, que seria menos doído se tivesse aguardado algumas horas, 1 ou 2 dias, para que a desencarnação se desse de forma natural. Essa, minha gente, é a posição espírita a respeito da eutanásia. Mas nós não podemos deixar de falar de um outro processo que se identifica também com essa questão, chamada de ortotanásia. A ortotanásia é uma coisa diferente. A ortotanásia, o termo ortos, em grego, quer dizer correto. Thanatos, morte. Então, ortotanásia seria a morte correta. É a morte que se dá pelo seu processo natural. Na ortotanásia, nós não vamos investir indefinidamente para tentar manter uma vida puramente vegetativa, sem nenhum sentido, sem nenhum significado consciencial para aquele indivíduo. Não se trata de agirmos diretamente causando a morte. Trata-se de deixarmos de fazer procedimentos invasivos que podem prolongar aquela vida orgânica por algumas horas ou alguns dias, mas sem nenhum objetivo, sem nenhum sentido. Vou dar um exemplo de um paciente meu, um paciente que eu acompanhei durante muitos anos, que no final da vida foi acometido da doença de Alzheimer. Ele já estava totalmente sem saber de nada, inconsciente. Foi acometido de uma grave infecção pulmonar que levou a um quadro de septicemia. Já internado no CTI, após 15 dias de tubo endotraqueal, foi feita uma traqueostomia, ele em coma, totalmente sem saber o que estava acontecendo, já com o processo de traqueostomia, os pulmões todo tomado, quando há um sinal de falência dos rins, né? Os exames que mostram a falência renal, ureia e creatinina, num nível muito alto, e habitualmente, num caso assim, teria que ser feito a diálise. Mas os médicos então chamaram a família e disseram, olha, se nós formos fazer a diálise, ele vai continuar nesse estado mais alguns dias, mas nós mesmos achando que não faz sentido, na medida que ele tem quase 90 anos, o quadro é irreversível, a infecção não vai ser controlada, o quadro consciencial já está absolutamente deteriorado e nós achamos que não vale a pena fazer a diálise. E a família, então, concordou, eles, então, não iniciaram esse procedimento, ele veio a falecer algumas horas depois. Isso chama-se ortotanásia. O que é que nós espíritas podemos pensar da ortotanásia? Nós não temos, na literatura espírita, nenhuma abordagem a respeito do tema. Isso era impensável à época de Allan Kardec, porque não haviam os recursos de medicina avançada, intervencionista. E também na época da obra de Chico, não havia. Essa questão é mais recente, isso tem 30, 40 anos para cá, e o último livro doutrinário de Chico foi E a Vida Continua, me parece que de 1969. Então é um problema muito recente, e os espíritos superiores não se manifestaram a respeito. Então, do ponto de vista da doutrina espírita, se considerarmos a universalidade do ensino, não temos. O que nós temos é um parecer, um posicionamento
da Associação de Médicos Espíritas do Brasil. No ano de 2005, num congresso, o 5º Congresso Médico Espírita, realizado na cidade de São Paulo, os médicos discutiram exaustivamente esse tema. E eles decidiram, então, se posicionar. Escreveram um documento, uma carta de princípios, e o título dessa carta é Defendemos a morte no momento certo. O artigo diz assim: a Associação Médico Espírita do Brasil, através da Carta de São Paulo, 2005, coloca-se contrária a qualquer tipo de eutanásia, mas também não concorda com a obstinação terapêutica, que nenhum benefício produz ao paciente e que geralmente inflige mais sofrimento, provocando um sofrimento absolutamente sem sentido. Somos favoráveis à morte no momento certo, que se anuncia iminente e inevitável, como processo natural da condição humana, renunciando ao excesso terapêutico, que somente provocaria um prolongamento precário e penoso da vida, sem, contudo, deixar de oferecer aos pacientes a atenção médica e aos cuidados paliativos. Portanto, a Associação Médico Espírita do Brasil não considera a ortotanásia como algo eticamente equivocado. Ela admite que há um momento em que o processo tem que ser interrompido e que o excesso terapêutico só vai causar sofrimento ao indivíduo e à família sem nenhum sentido. Mesmo porque, minha gente, com o avanço da medicina, nós vamos descobrir determinadas técnicas que vão manter certos indivíduos indefinidamente vivos, uma vida vegetativa. Nós vamos descobrir recursos em que os indivíduos vão ser colocados em tal estado, como, por exemplo, um estado de congelamento, em que a vida orgânica vai se manter, sem nenhum estado consciencial e sem nenhum objetivo real para o espírito, que precisa mesmo é de viver experiências que lhe tragam a possibilidade do desenvolvimento. Esse, então, é o posicionamento dos médicos espíritas. Não podemos dizer que é um posicionamento da doutrina espírita, e como espírita, cada um de nós é lícito para pensar e ter a própria opinião. Espero ter colaborado com vocês nesse intrigante assunto. Muita paz e até uma outra oportunidade. Ricardo, muito obrigada. Realmente você usou um termo muito interessante, intrigante assunto. É um assunto muito interessante que nos faz pensar muito, né? Então, que nós possamos aí, sempre que surgir uma situação dessa com pessoas queridas, nos comunicarmos com nossos amigos espirituais, né? Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, que não é fácil passar por isso, né? Mas que a gente consiga esse fortalecimento. Meu amigo, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho, vou dar uns recados. Na hora da nossa prece, eu te chamo para você orar conosco. Mais uma vez, muito obrigada por esses esclarecimentos, tá bom? Eu que agradeço. Bom, meus irmãos, é intrigante mesmo, né? Ótimo. Bom, nós vamos dar uns recados, como sempre a gente faz, né? Começando aí pelo nosso diálogo fraterno, que nesse momento muitos precisamos. Caso vocês não precisem, compartilhem, tá? Está presencial já, segundas, de 18 às 19, sábado, de 9 às 10, tá? Pedimos aí chegar 15 minutos antes do horário do diálogo, utilizando máscara. Em todas as nossas atividades presenciais, estamos aí solicitando esse cuidado dentro da vigilância sanitária e também o nosso cuidado com o próximo, né? Esse carinho nosso com o nosso irmão. Então, aqueles que quiserem, estamos lá à disposição nesses dias e nesses horários. Temos também a nossa palestra pública de segunda-feira, que retornou também
presencialmente, tá? Às 20 horas. Mais uma vez, imprescindível o uso de máscaras. E nós, como estamos aí ainda com locais limitados, pedimos, né, que a pessoa faça inscrição, liberamos um link toda segunda na parte da manhã nas nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. Então, aqueles que quiserem, aguardamos vocês, será um prazer recebê-los. Temos também, gente, os nossos grupos de estudo, aqueles que querem estudar, nossos grupos estão online, né? Muitas pessoas falam que facilita muito para eles. Então, nós temos aí o Emmanuel, terça-feira, às 15 horas da tarde. O grupo de estudos André Luiz, terça-feira, às 20 horas. O EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, terça-feira, às 20 horas. O nosso grupo de estudo das obras básicas, quinta-feira, às 20 horas, estamos no Livro dos Espíritos. O grupo de evangelização, né, de estudos da nossa evangelização, quinta-feira, às 20 horas, de 15 em 15 dias. E o grupo de estudos do Herculano Pires, sexta, às 20 horas. Caso vocês se interessem por algum desses grupos de estudo, nós temos um link que a Gi vai colocar para a gente, para que vocês possam se inscrever, né? Porque é uma forma mais fácil de acesso de vocês para a gente, de nós para vocês. Porque nesse formulário Google é só colocar o nome e o telefone. E nós passaremos o contato de vocês para os coordenadores dos nossos grupos, que vão entrar em contato com vocês para sanar qualquer dúvida, né, que vocês queiram esclarecimento, e para colocá-los no nosso grupo de WhatsApp, tá, para receberem um link dos estudos. Então, meus irmãos, nós temos também, e hoje nós vamos aí agradecer a todos vocês, né, porque nós estamos aí nessa semana de Setembro Amarelo, essa palestra do Ricardo, esse mês ainda, nós ainda teremos mais algumas. Então, aí que a gente pede a vocês que vibremos positivamente. Sabemos, como eu já disse, que não é só no mês de setembro, né? Nós temos que nos preocupar e valorizar a vida em todo momento, durante todo o ano, todo dia, às 24 horas. Mas é uma forma de nós darmos aí um chamado para as pessoas. Estamos no momento em que muitas pessoas vão sentir aí dificuldade. E nós, a Gi colocou para a gente, nós tivemos aí no dia 10, tá? O seminário Todos pela Vida. Está nas nossas redes, tá? Está no nosso YouTube, no nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Esse seminário Todos pela Vida fala sobre isso, foi uma roda de conversa, tá? E nós convidamos todos vocês a verem esse momento. Quem já viu, quiser rever, quem quiser indicar, porque foi um momento muito importante, como todas essas palestras que nós estamos tendo. Então, nós agradecemos a todos vocês, tá? Como não poderia deixar de ser, para a gente encerrar essa tarde maravilhosa, vou chamar nossa irmã Gisele para dar aquele oi, aquele sorrisão dela, para nos alegrar. Olá, boa tarde a todos vocês, uma alegria poder estar aqui. Olá, Dicineia. Olá, Gisele. Eu não falei que ela vinha com aquele sorrisão assim, né? Que a gente vê só os dentão, né? Assim, ó, que beleza. É muito bom a gente receber aí tanta alegria. É muito bom a gente receber esse sorriso aí que ilumina nossos dias, né? E a gente tem que passar isso para todos, não é verdade? É isso aí, disse. Desafios, dificuldades, expiações, provas, todos nós estamos passando, vamos passar. Mas também temos em nós ferramentas para trazer esperança, cuidado, consolação ao mundo, né? Precisamos ativar essas ferramentas, porque tanto nós
cada um de nós, quanto nossos amigos precisam desses momentos de maior alegria. Hoje tivemos aí ensinos profundos, fundamentais, para que a gente possa rever a nossa vida e buscar nela motivos para continuar. É Verdade, isso? verdade. Eu E quase agora a pedi o gente vai. Ricardo aí para dar uma prolongada, falar mais um pouquinho, sabe? Que eu estava Não aqui é? pensando, né? Podia Bom ter puxado. demais, bom É. demais. A gente marca, Ricardo, a volta, o retorno. Ah, Vai isso ser mesmo, falar isso ótimo. com ele aí, ó. Eu vou trazer para cá e a gente já vai acionando o Eita, Ricardo para coisa outros boa, hein? Que momentos. alegria, né, Gisele? Vamos Ótimo, aí. Ricardo. Vai ser muito bom, tá? Ter você aqui quantas vezes forem, porque uma fala fácil que atinge nossos corações. Muito obrigada mesmo. Verdade, Eu que verdade. agradeço. Pode convidar que eu vou, com maior alegria, tá bom? Oba! Ah, a gente vai convidar. Isso aí, vamos sim. E nesse momento nós vamos fazer nossa prece final, agradecendo a todos os companheiros que estiveram aí conosco no chat, que estiveram conosco nessa tarde, que vão nos acessar depois, dizendo da nossa alegria de saber que existem corações ligados ao SEAP em todas as paragens. Vamos agradecer a Deus. Deus, nosso Pai, nos inspire nesse momento, que possamos nos reconhecer filhos, mas também instrumentos, para trazer ao mundo novos olhares, para buscar em cada relação, em cada momento, o crescimento, que possamos, em todos os lugares que estivermos, reconhecer a beleza da vida, a oportunidade que ela é, mesmo com todos os desafios. Que possamos contar com tantos outros irmãos que nos momentos de maiores dúvidas nos incentivam, nos inspiram, nos elevam, para que lá na frente possamos ser nós, esse que leva ao outro a mesma esperança. Agradecemos a Jesus, nosso irmão, que nos deixa tantos ensinos para que tenhamos vida em abundância. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos orienta nesses caminhos que às vezes se fazem tão tortuosos. Mas se continuarmos a caminhada, vamos subir, vamos melhorar, vamos aprender a lidar com eles. Agradecemos uns aos outros pelo amparo de sempre, pela vibração carinhosa, amorosa, e que nossos lares se encham de luz, de paz, de harmonia, para que nós, espíritos ainda vacilantes em alguns momentos, se façam mais fortalecidos. Que a luz esteja em todos, que o dia se faça harmonioso, que assim seja. Que assim seja, né, meus irmãos? Ricardo, mais uma vez, Tchau, receba o nosso gente. abraço carinhoso, tá? Tudo de bom para Muito, todos muito aí. obrigada. Gi, Muito muito obrigada. obrigada. Queridos irmãos, um grande abraço, nosso muito obrigado e fiquemos todos com Deus. Tchau, Fique tchau. com Deus. Até a quinta que vem. Até quinta que vem. Tchau.